Uma em cada 67 pessoas no mundo é refugiada, segundo dados da Acnur, a agência da ONU para refugiados. São mais de 120 milhões de pessoas. Destas, 47 milhões são crianças. O número de pessoas deslocadas à força cresce a cada ano. Hoje, há mais do que o dobro de refugiados que havia 10 anos atrás. Um contingente humano que muitas vezes é invisível ou tratado apenas como estatística. Mas nas fotos e instalações da artista brasileira Marie-Ange Bordas, eles ganham rosto, histórias, sonhos. Por anos, Marie conviveu com comunidades de refugiados em Joanesburgo, em Paris e no campo de refugiados de Kakuma, no Quênia, que existe há mais de 3 décadas. No BDF Entrevista de hoje, vamos conversar sobre deslocamentos, ativismo e arte. Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje comigo está a Marie-Ange Bordas, aqui no estúdio do BDF. Marie-Ange, muito obrigado pela tua participação, ter vindo aqui até os nossos estúdios. Prazer estar com você. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer, um grande prazer estar aqui, finalmente conhecer a redação e ter essa oportunidade de conversar sobre temas tão caros. Pois é, a gente vai falar muito sobre refugiados, sobre deslocamentos e sobre o seu trabalho como artivista, né? Como você gosta de ser chamada, uma ativista que usa a arte como forma de fazer o seu ativismo, né? Eu queria começar do começo. Como é que começou esse seu envolvimento com essas populações? O que te motivou? Como é que foi? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um desses trabalhos que você realizou. Então, eu vou aproveitar a tua pergunta só para fazer um comentário sobre as imagens que a gente viu agora no começo. As primeiras imagens ali dos meninos com a caixa na cabeça, elas são de um filme produzido em Kakuma, no campo de refugiados de Kakuma. Fica onde, Kakuma? Fica no noroeste do Quênia, na fronteira com o Sudão. E esse filme, que se chama Dogo, é uma ficção científica criada pelos alunos, por um grupo de alunos que fez laboratórios de cinema e vídeo, que é algo que é muito forte em Kakuma desde os anos 2000, né? Então acho engraçado a gente começar com essas imagens, porque a brincadeira que eles fazem no filme é exatamente alienígenas que chegam num lugar e são perseguidos. E eles fizeram roteiro, filmaram, foi assim que funcionou? Sim, dentro de uma oficina de cinema, né, uma parceria com a Filmade, que é uma ONG americana que foi criada nos anos 90, durante a Guerra dos Balcãs, pessoal de Hollywood, duas mulheres bem maravilhosas, que criaram para trabalhar com as crianças deslocadas e refugiadas. E anos depois, nem muitos anos depois, elas se instalaram em Kakuma, e Kakuma até hoje tem, desde então, dá para dizer que é quase uma tradição de vídeo e cinema, né? Eu trabalhei com vídeo lá, a pedido do grupo de jovens com quem eu trabalhei, eles queriam, né? Eles já sabiam fazer técnica, mas eles queriam trabalhar a questão de conteúdo. E tem até festival de cinema. Em Kakuma, todo ano tem festival de cinema. No campo de refugiados? Pois é. Eu acho interessante, né, trazer isso, porque já quebra um pouco essa imagem, que é uma imagem
contra a qual eu brigo muito, assim, dessa vitimização, né, de você primeiro colocar as pessoas em situação de refúgio numa gaveta, né, como se fosse uma identidade. Como é que você coloca pessoas de lugares, países, classes sociais, gênero, numa categoria estanque, né? Você é refugiado. E quando você deixa de ser refugiado, você é o quê? Né? Porque o refugiado é quem teve que sair do seu país, ganhou um status de refugiado e foi para o outro. Então, eu acho que é interessante, né? Porque quando você fala, poxa, tem produção de cinema, né? Um campo de refugiados, que foi um lugar criado para ser um lugar de emergência, né? De urgência, e uma das grandes tragédias, eu acho, da contemporaneidade, é que esses lugares que ainda no nosso imaginário, subjetividade, né, construída, é esse lugar de emergência, que a ONU chega, cria lá, são lugares que têm 10, 20, 30, 40 anos, né? Se a gente vai falar em campos de refugiados... Muita gente nasceu neles, né? Nasceu neles e desde 1948 os palestinos vivem, né, são refugiados em vários outros países. A gente vai falar bastante de Palestina ao longo desse programa, mas eu queria voltar ao seu começo. Não foi na África, né? Foi junto... Você morava em Nova York na época. Você começou como jornalista e migrou para trabalhar, fazer esse ativismo junto a essas populações deslocadas, né? Que época que foi? Então, eu sou formada em jornalismo, né, lá no Rio Grande do Sul. Depois eu fiz um mestrado aqui na ECA, já em imagem e som, e eu sempre trabalhei com produção cultural, né? E eu tive a sorte, inclusive, ainda na época de faculdade, lá em Porto Alegre, de trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura no primeiro governo do PT, na Prefeitura de Porto Alegre, onde a gente começou um projeto de descentralização cultural. Então, o meu envolvimento com a cultura sempre teve essa relação da expansão, né, dessa ideia de cultura, de nunca trabalhar com essa ideia elitista de uma cultura. Então, eu acho que sempre foi uma preocupação minha, junto com as preocupações sociais, né? E quando... Eu acho que antes de Nova York, então, tipo, eu sou jornalista, sempre trabalhei com produção cultural, venho para São Paulo, faço mestrado, trabalho em museus, trabalho como assistente de curadoria, de grandes projetos de arte, trabalho também como jornalista, mas eu continuo circulando nas duas áreas, até chegar um momento que eu percebo que eu estou meio cansada de produzir a arte dos outros, e por uma questão pessoal, né, o câncer do meu pai, eu começo a criar várias coisas e a partir daí eu desenvolvo um trabalho artístico que só foi florescer e existir fora do Brasil, quando eu me mudo para Nova York com uma bolsa da CAPES. Né? Então essa foi a passagem, continuei trabalhando com jornalismo, né, como freelance, mas com o coração num outro local. E a questão dos deslocamentos, mais do que a questão dos refugiados, né, mas essa grande questão dos deslocamentos, ouvindo Milton Ratum falar, né, outro dia quando nos encontramos lá na Flima... Feira Literária da Mantiqueira, para quem não sabe a Flima, né? Né, uma grande festa literária muito bacana, né? Muito legal. Muito democrática na sua estrutura e na sua organização. E que tinha como tema os deslocamentos, né? Pois é. Migrações e deslocamentos. E como homenageado o nosso grande escritor Milton Ratum, que falou um pouco dessa questão do migrante, né? De ser filho de imigrantes. E eu fiquei pensando que quando você é filho de imigrantes, meu pai é francês, veio nos anos 60 para o Brasil como jovem pesquisador, e a minha mãe é gaúcha, meus bisavós e alguns avós são de origem europeia, eu acho que a questão do deslocamento ela já é processada de uma outra maneira, quando você já nasce dentro de um fluxo, né? Sim. Então a ideia do estrangeiro, para mim, nunca foi o estrangeiro. Meu pai é o estrangeiro no Brasil, né? Como é que eu vou considerar todos, né? Isso, né? Somos todos, mas imagina, dentro dessa lógica normal, né, da alteridade que o mundo ocidental se construiu, fica, o estrangeiro, né, vai olhar o estrangeiro, e para mim o estrangeiro era
ser dentro de casa. Então, quando eu chego em Nova York, essa questão do deslocamento, do exílio, né, da interculturalidade sempre foi muito forte para mim, e eu fui atrás, né, do tema, né, tive a sorte, revelador de idade, tive a sorte de assistir aula com Edward Said na Columbia University. Olha, que ano que foi isso? 1500 tipo, foi 97, a partir de 97, eu me mudo em 96 para Nova York, eu fico de 96 a 2001. E nesse meu interesse eu percebo que geralmente toda a questão que do ponto de vista acadêmico e até jornalístico, quando a gente trata da questão do exílio, ela é tratada do ponto de vista de uma certa elite, né? De pessoas que tiveram, mal ou bem, uma certa escolha de sair, né? Ou não tiveram a escolha, né? Que nem os europeus que vão para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra, com a ascensão nazista, mas são representantes de um extrato social. E eu fico muito curiosa de saber, e as pessoas que não pertencem, que não estão escrevendo os livros, ou pelo menos os livros que são publicados, né, como elas vivem. Então, esse meu interesse foi crescendo, como uma reação ao discurso acadêmico e também midiático. Elitismo, né? E também por essa percepção minha, né, de alguém que sempre se sentiu estrangeira em todos os lugares, sempre se sentiu como os meninos lá de Cacu, uma alienígena. Desde criança eu sempre me senti um pouco fora no planeta errado. E falando neles, como é que você acha que a arte influencia na vida deles? É um alívio? É uma forma de expressar coisas que eles não poderiam expressar de outra forma? Qual o impacto que esses projetos artísticos que você percebe que tem nessas populações? Eu acho que daí volta um pouco a tua pergunta inicial, que eu dou volta e não respondo, mas eu acho que é um bom gancho. Eu acho, para mim, essa passagem para a arte foi uma maneira de tocar em assuntos, né, em questões sociais, em temas importantes, mas através do vivido, do convivido e do experienciado, né? Não através do observado e estudado, né? Então era muito a partir da vivência, da experiência das pessoas que passam pela questão. Então, quando eu chego em Nova York, fim da Guerra dos Balcãs, né, 92, Guerra dos Balcãs, daí mais de 200 mil pessoas deslocadas, as pessoas chegam dos Estados Unidos e eu acabo encontrando um grupo de mulheres do Kosovo e vou voluntariar num abrigo sobre elas. Esse foi o primeiro grupo que você teve acesso? Esse foi o primeiro grupo que eu tive acesso, né, organizado. E aí a minha relação com como a mídia trata esses refugiados, ela me incomoda muito, porque começa a ser tratado como a questão dos refugiados, como uma questão nova, sendo que, né, tivemos grandes ondas de refúgio nos anos 70, 80. Sempre tivemos, Sempre tivemos, é a história da humanidade, né? Mas se a gente vem para o tempo mais, né, recente, 1948, a Nakba, depois o Saara Ocidental, 75, depois as independências americanas, as ditaduras, então sempre teve. Sem contar toda a história do continente africano, né, recente, eu não estou nem falando da colonização. Então, eu cresci vendo imagens dos refugiados etíopes, somalis, né, indo para um lado para o outro, e eu perguntava para minha mãe, por que a gente nunca vê o rosto dessas pessoas? A gente só vê essas hordas. Então, para chegar na arte, né, vou tentar voltar para a tua pergunta, eu acho que a arte, para mim, foi essa maneira de enxergar o humano. Os indivíduos. Enxergar os indivíduos. Enxergar os indivíduos, não os indivíduos como um indivíduo, né, do ponto de vista liberal, né, dessa individualidade sagrada. Não. O indivíduo como esse ser humano, essa essência
que não passa de um estilhaço de uma humanidade compartilhada. Né? Então, até antes, no meu trabalho artístico, quando eu comecei, que não era sobre a situação do refúgio, eu sempre dizia, eu trato de questões minhas que não são minhas. Né? As questões internas essenciais da vida, elas são universais. Então, era essa maneira, eu acho que a arte ela faz isso. E daí, quando chega nas pessoas em diferentes lugares, ela chega talvez expandindo um horizonte sobre si mesmo e sobre o mundo. E falando nesse campo de refugiados do Quênia, é um campo que recebe gente de vários países, incluindo da Etiópia, da Somália, do Congo. Eles se dão bem entre eles. Eles conseguem, enfim, ter uma relação harmônica ali nesse campo. Muita gente nasceu lá e a única vida que eles conhecem é dentro desse campo. Eles não podem sair, não podem trabalhar, não podem estudar, não podem ser cidadãos. Eles vivem num lugar que foi construído para ser transitório, mas tem gente que nasce e às vezes até morre nesse lugar, né? Ao conviverem juntos, como é que é essa relação? Então, o campo de refugiados de Kakuma ele foi criado em 1992 para receber os meninos, The Lost Boys of Sudan, né? Os meninos perdidos do Sudão, que foi uma fileira assim, de 20 mil crianças sem adultos, né? A gente chama de jovens desacompanhados, na nomenclatura do humanitário, que percorreram, que saíram do Sudão, foram passaram pelo Quênia, foram para a Etiópia, ficaram um tempo na Etiópia, estourou a guerra na Etiópia, uma das 1000 vezes que estourou a guerra Eritreia e Etiópia, eles saem da Etiópia, passam pelo Quênia, voltam para o Sudão e ficam 3, 4 anos nisso, e entre os 20 mil vai morrendo muita gente no caminho, e finalmente em 92 é criado o campo para recebê-los. Então Kakuma existe desde 1992 para tratar dessa questão muito pontual, né? E ele existe até hoje, né? Ele tem, atualmente, deve ter 350, 400 mil pessoas, né? É uma cidade. Uma cidade? É uma cidade, se você sobrevoa de avião... O tamanho de Zurique. É uma cidade, né? E tem gente de mais de 20 nacionalidades, né? Sobretudo sudaneses, né? Sudaneses do Sul, né? Eu estou acostumada a dizer sudaneses, porque foi antes, né, de 2011, quando houve a separação. Dois países, né? O Sudão do Sul e o Sudão. Mas também muita gente da Somália, muita gente do Burundi, muita gente do Congo, da República Democrática do Congo, Etiópia, Eritreia, né? Então tem muita gente. Convivência, eu aprendi tanta coisa sobre convivência em Kakuma, mas eu acho que a coisa mais interessante é ouvi-los falar sobre isso, quando eles começam a refletir, né? Os meus amigos lá, eu tinha um assistente, o Dereje, que era um etíope, que tinha passado já por uns 7 campos até chegar em Kakuma, onde ele vivia já há bastante tempo. Ele dizia assim, mas falar de Kakuma para esses meninos que nasceram aqui é falar de uma vida normal, porque é a única vida que eles conhecem. Eles não têm outra referência, né? Inclusive, se eles não tivessem aqui, se eu não tivesse vindo morar aqui, talvez eu não fosse uma pessoa tão sensível ao outro como eu sou agora. Que eu vim aqui e vim morar com pessoas do mundo inteiro, outros, né, vizinhos africanos, que eu não tinha ideia que existissem, ou eu tinha preconceito. Então, aqui, por um lado, diminui essa tensão, né, a tensão nacionalista, a questão étnica, né? Então, eu acho que a convivência, como em qualquer lugar, né, as pessoas têm a tendência, dentro de Kakuma, a ficarem um pouco
né, nas suas nacionalidades. Então você tem meio o bairro etíope, que é o bairro do comércio, das lojas, do restaurante, né? Você tem um canto dos Somali-Bantus, que é um grupo muito interessante também, um grupo da Somália, mas como ele tem uma origem banto, ele é discriminado dentro da Somália, e nos anos 90 houve todo um movimento para tirá-los, todos os 15 mil que ainda existiam na Somália, para dentro de Kakuma, para protegê-los. Então você tem o rei Somali-Bantu, que meio que rege uma certa região, mas não existem os grandes conflitos que existem. Na verdade, os maiores conflitos são com as pessoas locais. Né? Eles têm acesso, existe um intercâmbio entre os cidadãos do Quênia, locais, e os moradores do campo. Sim, até porque depois de muito tempo, né, as organizações humanitárias se deram conta que não tem como tratar a vulnerabilidade de uns negando a vulnerabilidade de outros. Então, você vê, você instala um campo de refugiados num lugar que é num deserto. Kakuma é um lugar absurdamente quente, média de 50 graus. Nossa. É um deserto semiárido, que agora, se você vê as imagens, né, se você vê essas imagens aqui, né, que é tudo dos muito meninos seco, de Kakuma, né, no livro seu. Esse aqui é o Dois Meninos de Kakuma, depois a gente pode falar. Hoje em dia, você tem muito mais verde em Kakuma. Olha. Por quê? As pessoas que foram morar lá, que vieram, né, do sul do Sudão, que é uma floresta, né, os meninos com quem eu trabalhei diziam, gente, eu achei que eu ia vir para uma cidade, Taraná, e parei aqui nesse deserto, saí da minha floresta luxuriante para cá. Então, eles mudaram, né, o território, né, eles foram mudando. E quem morava nessa região, onde o campo foi implementado, era a população turcana, que é um povo bastante pobre, imagina, que mora no meio do deserto, bastante negligenciado no Quênia. Então haviam vários conflitos e roubos, então tinha muito isso. Teve uma outra época que, por conta das várias tensões, né, dos warlords, Sim, os chefes, comandantes locais de guerra, né? E nem tão locais, né? Os Somali, os do Sudão, traziam as facções para dentro do campo. Então, mas eu acho que o grande problema não é a violência entre pessoas de, né, nacionalidades Sim. diferentes. Então, acho que isso é uma questão, né? E é uma questão que, inclusive, acaba sendo muito tratado pelos temas que os jovens que participam do trabalho trazem para mim. Isso aparece muito. A gente vai falar mais sobre esse campo, sobre o que os jovens trazem, os jovens refugiados, deslocados, trazem de dentro de si para o mundo externo. Mas a gente não pode falar da questão palestina, não pode deixar de falar da questão palestina. Hoje é a maior crise humana vista no planeta. Parece um jogo de almanaque, mas ao passar os olhos pelas letras, algumas das palavras que aparecem são escombros, genocídio, fome. Em Poema para Gaza, Marie-Ange Bordas se debruça sobre uma das maiores tragédias humanitárias do século XXI. Desde 7 de outubro de 2023, mais de 50 mil palestinos foram mortos em ataques de Israel contra Gaza. E o perigo não vem só das bombas. Durante 11 semanas, Israel proibiu a entrada de qualquer ajuda humanitária em Gaza, incluindo alimentos. Quando, enfim, a entrada de ajuda foi permitida, o que se viu foi o caos. Em vez das agências da ONU, Israel decidiu que a entrega de alimentos deve ser feita pela recém-criada Fundação Humanitária de Gaza, apoiada pelos Estados Unidos. Sem estrutura, a fundação foi tomada pela população faminta.
e o exército de Israel disparou contra a multidão. Mais um capítulo de uma história marcada por violações constantes aos direitos humanos. Nesse contexto, qual o papel da arte e do ativismo? E qual o risco do mundo fechar os olhos para o que acontece em Gaza? E boa parte do mundo parece estar fechando os olhos para o que acontece em Gaza, a chamada fadiga do conflito. Conflito que começou em essa fase mais crítica começou em 7 de outubro de 2023 e que hoje faltam até palavras, né, Mariange, para descrever ou para continuar cativando a atenção das pessoas a respeito dessa tragédia. É muito mais fácil virar os olhos, né? Pois é. A gente vê esse apagamento do conflito nas páginas dos jornais, essa diminuição do interesse das pessoas. As pessoas parecem quase anestesiadas, mas é uma tragédia que a gente está vivendo na Palestina, né? Mas eu acho, Rodrigo, quando a gente diz, né, fecha os olhos, eu estou bastante surpreendida. Surpreendida, não sei se é a palavra, mas eu estou ressabiada com essa... De repente, né, nas últimas 2 semanas, Gaza virou um tema, né? Para quem para quem milita pela causa palestina há mais de, não são 2 anos, né? Há muito tempo, porque não dá para falar em refúgio sem falar de Palestina, não dá para falar em deslocamento sem falar de Nakba, né? Não dá para falar de campos de refugiados sem falar dos palestinos na Jordânia, em todos os países vizinhos. Os milhões, né? que vivem os lá. milhões e milhões, desde 1948. Né? Desde 1948. Mas para quem está desde o 7 de outubro de 2023, dentro da questão, compartilhando de perto, não é que o mundo vai fechar os olhos, o mundo está de olhos fechados para a questão palestina. Eu vou dizer desde 48 para não dizer antes, né, com o Império Britânico, né, mas vamos partir de 48 para facilitar para a humanidade. O mundo está de olhos fechados, né, e eu acho que um dos motivos para isso, muito, né, questão delicada de falar, mas também difícil de não falar, é a criação de uma subjetividade a partir do olhar ocidental fomentado por Hollywood. O olhar ocidental sempre foi de estereotipar os palestinos, guerrilheiros, selvagens... Os árabes, né? Os árabes, de maneira geral, né? E os palestinos bem particularmente. O Arafat era considerado o maior dos terroristas mundiais. Antes do Bin Laden era o Arafat, que é o pai da nação palestina. E ao mesmo tempo que isso acontece, né, essa vilanização do árabe, né, do muçulmano, né, você tem Hollywood que cria narrativas né? que fazem parte da subjetividade, não vamos dizer do mundo ocidental, tudo. Na África você vai falar de holocausto, você não vai pensar na Namíbia, você não vai pensar no holocausto dos Herero, você não vai pensar na Armênia, é o holocausto judeu, né? Então é interessante, né? A gente não está negando em nenhum momento, mas é interessante como as construções foram feitas para reduzir uma narrativa. Né? Então eu acho que os olhos estão fechados há muito tempo. Né? Qualquer um que conhece um pouquinho da questão palestina, que conhece a humilhação diária que os palestinos vivem, né, com a passagem das fronteiras, perdendo terra a cada dia na Cisjordânia. Não, todo, né, de ter com os colonos que nem israelenses são, né, os colonos europeus e americanos que vão para Israel e tomam terras.
é tão enorme que, para mim, chegar agora, em maio de 2025, quase 600 dias de genocídio, e que, de repente, os influencers estão falando, a mídia está falando, os governos internacionais, as grandes potências estão se colocando, mas não estão agindo, né? Exato. Não estão agindo. E curioso que nessas 2 últimas semanas que você mencionou, é que o genocídio se intensificou. A média de mortes diária é de 60, 50 palestinos diariamente mortos em Gaza. E hoje é 29 de maio, o governo do Netanyahu, anunciou que vai abrir outros 22 assentamentos na terra palestina da Cisjordânia. E é curioso porque cada assentamento, ele não é apenas o local, uma montanha onde vivem alguns milhares de colonos ultra-radicais armados até os dentes com a conivência da polícia israelense. É também as terras vizinhas, porque eles têm que ter um filtro, eles têm que ter uma zona que impeça os palestinos de eventualmente chegarem até eles. Então nunca é muito maior do que se imagina, né? Uma terra recortada e que muitas vilas palestinas completamente cortadas em termos totais de comunicação com o seu vizinho. O vizinho que historicamente sempre foi próximo de você, agora, por um decreto do opressor, não pode mais, né? E eu acho assim, claro, se a gente entra nesse assunto, né? A gente tem pano para manga, infelizmente. Mas, para mim, a questão palestina, ela resume esse momento que a gente está vivendo, não de hoje, né? Está sendo construído, sobretudo, né? Desde os anos 70, com essa construção da lógica neoliberal, né? Que é um processo de desumanização, né? É um processo de necropolítica muito claro, né? De quem são os indesejáveis. Então, eu fico muito raivosa, enchi o saco de medir palavras, raivosa mesmo, esses 2 anos quase, né, agora de ativismo, de tentar falar com as pessoas, tentar acessar, né, pessoas influentes, artistas, a mídia, e ter o tempo inteiro as pessoas ou fecham a porta ou fazem de conta, né, que não é tão importante, mas e as pessoas no Brasil são pobres, estão sofrendo, é tudo a mesma coisa, né, esse desdém, para mim é uma falta de senso de realidade. Eu acho que é uma... Falta de vontade de ver a realidade, né? Mas sabe que eu estou sendo mais magnânima nesse sentido. Porque quando a gente diz a falta de vontade, parece que é proposital. Mas eu acho que a nossa subjetividade está tão dominada por uma construção que vem, né, que as pessoas nem se dão conta. Então esse discurso, mas aqui está ruim, por que eu vou olhar lá fora? É exatamente a lógica neoliberal do dividir para conquistar. Então você destrói o coletivo. Então, da mesma maneira que eu vou ver as imagens de Gaza, né, que é outro processo, o processo da necropolítica inclui a gente se acostumar, a gente ter passado os últimos 20 anos vendo gente decepada em guerra, e a gente vê, eu mesmo, percebo, eu chego num ponto eu não reajo agora como eu reagia há 20 anos atrás, quando eu comecei, porque a gente sofreu um overload de imagem, a gente banalizou a violência de uma certa maneira, né? Então tem isso, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê a favela do Moinho agora, essas semanas, sendo demolida, né? E a reação, e é aquilo, isso não me toca. E eu acho que a gente está num momento que isso não me toca, e como não pensar no Bertolt Brecht, né? É isso, eles vieram, primeiro eles levaram os negros, eu não me importei, depois eles levaram as mulheres, eu não me importei, e chegou em mim.
Que eu acho que é o que está acontecendo agora, por exemplo, com os brasileiros nos Estados Unidos. Sim. Né? Que agora que sempre, né, tem uma grande tendência, né, dos migrantes brasileiros, tipo, eu sou migrante brasileiro nos Estados Unidos. Né? Muitos migrantes, inclusive deportados, votaram no Trump na esperança de que ele não estava se referindo a eles, né? Era sempre os outros. Porque são brancos, né? Tipo, bate um Bacurau aí, né? Sempre tem uma justificativa, né? Mas você vê algum motivo para ter otimismo em relação a essa necropolítica? Você, com 20 anos de ativismo ou mais, você consegue detectar algum motivo para não ser tão pessimista em relação a esse momento que a gente está vivendo? Ou não? Eu pedi demais. Eu acho que os motivos, eles são menores no sentido, assim, para quem nasceu nos anos 70, cresceu na ditadura, cresceu num mundo onde era mais fácil você reconhecer, né, a utopia, para onde a gente queria ir, e a gente chega num ponto que essa utopia ela não parece muito viável. Eu que sempre lutei por políticas públicas, né, que venho de uma família de gente que lutou por políticas públicas, né, dentro da educação, dentro da ciência, eu tive uma grande crise de identidade quando eu percebi, gente, agora eu estou achando até que aquelas ideias, né, que eu falava mal nos meus 25 anos, quando eu morei na Europa, falava mal daquele pessoal fazendo cidades alternativas, ecovilas, porque eu achava uma coisa elitista. Agora eu estou olhando para isso de uma certa maneira, pensando, e eu acho que eu vejo para mim, né, Mariângela agora, privilegiada, né, branca, mulher, tipo, eu vejo como uma solução essas pequenas reuniões de pessoas, né? Então a gente criar as micropolíticas, e dentro das micropolíticas, mas não tão micro, eu acho que a gente tem um grande motivo de se ter otimismo, que eu não sei se é bem a palavra, mas um pouquinho menos de pessimismo, são os movimentos sociais, os movimentos populares. Eu acho que o Brasil é um caldeirão que tem muito a ofertar para o mundo, e é uma coisa que eu sempre levei para fora. Eu acho que a primeira vez que eu saí sozinha, né, sem família, do Brasil, que eu fui fazer um intercâmbio, que eu ganhei uma bolsa nos anos 80, fui fazer um intercâmbio na Austrália, eu me lembro de estar pegando o avião no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, subindo as escadinhas, né, não era finger, era escadinha mesmo, e eu olhei para trás assim e disse, o Brasil nunca vai dar certo, porque fica todo mundo, em vez de fazer revolução, fica fazendo carnaval. A pessoa já era essa chata, a pessoa já nasceu com essa coisa, mas de pensar que, desde então, o Brasil, para mim, é o Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, o Brasil que me interessa, o Brasil que me dá otimismo, o Brasil onde eu decidi trabalhar, né? É o Brasil dos movimentos, e sempre quando eu vou para fora do Brasil, é esse Brasil que eu tento levar. E eu acho que esse Brasil tem muito a oferecer, e tem muito, né? A gente vê o MST, todas as relações internacionais, né? A gente tem um histórico disso. Eu fico feliz que agora, depois de tanto tempo, né, a classe média brasileira, até as elites, começam a perceber, né, essa importância, né, e dar uma visibilidade, mas acho que isso é um motivo de pensar em futuros possíveis. Sim, né? Isso é o que os movimentos populares vêm fazendo, brigando para que mais gente compartilhe essa visão de um mundo possível. Mas a gente faltam uns 5 minutinhos para a gente encerrar essa entrevista, o tempo voa, né? Eu queria que você falasse do seu projeto no Brasil, Tecendo Saberes. Como é que foi isso? O que é? Então,
Então, o Tecendo Saberes, o que aconteceu é que no projeto do Deslocamentos, né, esses meus 10 anos com as pessoas em deslocamentos pelo mundo, que eu passei, né, pela África do Sul, né, os lugares onde eu morei, né, que a base do meu trabalho são os processos colaborativos. Né? Então é isso, eu moro num lugar, eu coexisto com as pessoas, eu convivo com as pessoas, eu crio um lugar que é tipo um safe space, um lugar seguro, onde elas podem vir falar do que elas quiserem, elas decidem o que elas querem falar, sobre o que elas querem falar, e eu intercambio, né? Eu troco com as ferramentas que eu tenho, as minhas ferramentas de jornalista, de pessoa de mídia, de artista, de desenho, de áudio. E a partir disso a gente cria, cada um cria o seu projeto e a gente cria um projeto comum. Então, em todos esses lugares, lá em Kakuma, no albergue para refugiados políticos em Paris, nos bairros de Johannesburg, no Sri Lanka, a gente fazia exposições para dentro do lugar, né? E também para fora. Então, por exemplo, em Kakuma, a gente consegui levar os meninos para Nairobi para fazer uma exposição, que vieram todos os mandatários de embaixada, ONU, FAO e tudo, mas também fizemos a exposição, que foi uma projeção de vídeo para 15 mil pessoas e uma distribuição de materiais que a gente tinha feito. Então, sempre é esse projeto. Parte de eu como ferramenta, eu como agente subversivo que chega para talvez fazer uma disrupção na maneira como as pessoas olham a sua vida e como uma ponte, né? Eu gosto muito desse termo, artista ponte, para criar uma ponte usando meu privilégio para levar para os lugares. Então essa exposição, no final desses 10 anos, a gente fez uma exposição que viajou por vários países. E quando ela chegou no Brasil, ela foi, sobretudo aqui em São Paulo, meio que adotada por movimentos. Então, eu chegava lá na Praça da Sé, na Caixa, e tinha um ônibus de mulheres jongueiras do ABC Paulista, que uma tinha visto a exposição na hora do almoço e disse para os colegas, olha, a gente tem que vir aqui, tem que ver isso. Que bacana. E teve muito essa relação, né? As pessoas meio que achavam que era sobre a negritude. Um grupo de meninos de rua do Anhangabaú vinham para a exposição todo dia e acabaram me conhecendo. Então teve essa relação. E aí nasceu uma relação com o movimento, sobretudo o pessoal do movimento negro, e aí, por várias questões da vida, eu acabei muito envolvendo com os povos tradicionais brasileiros, né? A gente pensa em povos tradicionais, a gente pensa em quilombola, em indígena, às vezes em caiçara, mas são 28 povos tradicionais que existem no Brasil, né? Em todos os biomas, e eu comecei a ser chamada por antropólogos, por projeto, para ir, por exemplo, trabalhar em demarcação de terra, né, nos relatórios, para comprovar que um território quilombola era mesmo quilombola, e eu meio implicava um pouco com o approach, né, que as pessoas chegavam, sobretudo falando para as crianças, sempre se referenciando ao ser quilombola, ao ser negro e dos antepassados que vieram lá do outro lado do mar, de navio, estão forçando uma identidade em cima, né, do ser escravizado. E eu percebi, caminhando com as crianças, que a identidade cultural delas era muito mais baseada na relação com o território, com os animais, com as frutas, com o chá que a avó dava quando tinha dor de barriga. Então, é uma ideia de tradição, né? Não com essa coisa estanque, reacionária, mas tradição como uma coisa em movimento. E daí veio essa ideia do Tecendo Saberes, que é produzir livros e materiais a partir dos saberes e dos fazeres das crianças dessas comunidades. Então, o primeiro livro foi na Bahia, com a Meire Kazumbá, que é quilombola do Rio das Rãs. Foi uma das primeiras pessoas a aprender a ler na comunidade, se tornou advogada e, através da nossa amizade, descobri uma grande escritora. E nós criamos o Histórias da Kazumbinha, que são histórias do quilombo do Rio das Rãs, e passamos 2 verões lá com as crianças e elas ilustraram os livros, né? Então eu desenvolvi um pouco essa ideia da fotoilustração como, bom, eu sou fotógrafa, né, também de base, como uma possibilidade de representação onde eu não chegava lá, a pessoa de São Paulo, né, que ia pro quilombo representar as crianças negras, né, a ilustradora. Eu queria que as crianças se vissem, se reconhecessem, né? A gente
se reconhecessem, olha, um menino negro que aparece na capa do livro e não no livro de história, né? Isso foi em 2009, né? Então muita coisa andou, mas a ideia era um pouco isso. Então as crianças ilustram o livro, então a gente discute os temas. No Baixo Amazonas, né, que no estado do Pará, trabalhei com 5 comunidades quilombolas de diferentes tamanhos, mas muitos extrativistas da castanha. No Acre nós trabalhamos com a aldeia São Vicente, com os Runiquim, que estavam querendo fazer um movimento de recuperar a língua, né, que foi muito perdida no ciclo da borracha, e eles queriam um livro bilíngue, então esse é um livro bilíngue. Muito dessa relação com as comunidades tradicionais no Brasil veio muito da demanda delas. Então eu tive um envolvimento político, né, como apoiadora, e a partir disso foi conhecendo e eles foram pedindo e a gente foi lutando para tentar conseguir patrocínio para fazer. Mariange, muito obrigado pela tua participação, por esse papo que a gente teve, importante, e meus parabéns pelo seu trabalho, muito legal mesmo. Prazer ter você aqui hoje. Prazer foi todo meu, obrigada. Esse foi o BDF Entrevistas de hoje. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.